Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 19. Já cantamos hinos, cânticos tão preciosos sobre a obra da criação. Dou graças a Deus pelos irmãos que ministram a música e nos lideram na adoração. Fomos já edificados, instruídos, porque a música ela tem mão dupla. Ao mesmo tempo que nós falamos para Deus, Deus fala conosco também pela música. Agora é hora de recebermos a instrução da palavra. E abra sua Bíblia então no Salmo 19. E esse texto diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, muito mais do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Nesta noite, irmãos, eu quero partilhar com vocês sobre o tema a eloquência de Deus. A eloquência de Deus. Quero trazer à memória esclarecida de vocês uma lista daqueles que foram considerados os maiores oradores da história da humanidade. Poderíamos trazer à baila Demóstenes, o maior orador grego. Poderíamos lembrar de Cícero, o grande tribuno romano. Poderíamos trazer à tona João Crisóstomo, boca de ouro, o mais eloquente pregador entre os pais da igreja. Poderíamos citar o maior tribuno sacro que pisou em terras brasileiras do ponto de vista de oratória, Antônio Vieira. Poderíamos relembrar o grande tribuno brasileiro Rui Barbosa e tantos outros que ilustraram e enriqueceram a humanidade com a sua retórica, com a sua eloquência. Mas todos esses e muitos outros não podem ser comparados com a eloquência de Deus. Deus é eloquente, incomparavelmente eloquente. Sua voz é poderosa, sua voz é majestosa, sua voz é tremenda,
Sua voz faz tremer o deserto. Sua voz despedaça os cedros do Líbano. Sua voz é viva e alcança o meu, o seu, o nosso coração. Deus existe e Ele fala, e a sua voz é eficaz. Só os insensatos dizem que Deus não existe, mas Deus existe e Ele se revelou. Ele se revelou de 4 maneiras distintas. Se revelou na criação, se revelou em nossa consciência, se revelou nas Escrituras, se revelou em Jesus Cristo, o seu eterno Filho. Hoje eu gostaria de me deter em apenas 2 dessas revelações. Aquela que nós chamamos de revelação natural e aquela que nós denominamos de revelação especial. A revelação endereçada aos seus olhos e a revelação endereçada aos seus ouvidos. A revelação que trata da majestade de Deus e a revelação que aborda a graça de Deus. A revelação que destaca o poder de Deus e a revelação que acentua o amor de Deus. É claro, e a Bíblia diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Este universo tão lindo, tão vasto, tão complexo, tão majestoso, certamente não é resultado de uma geração espontânea. Este universo, que ainda desafia as mentes mais peregrinas, certamente não é resultado de uma explosão cósmica. Este universo que ainda desafia a ciência, certamente não é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Este universo foi criado, como cantamos, e criado por Deus. Tudo está no seu perfeito lugar, regido por leis precisas, movimentos harmônicos, a ponto de o nosso planeta não estar onde está por um acaso. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se a Lua não estivesse na sua órbita como está, não haveria o fenômeno das marés, e se não houvesse o fenômeno das marés, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível. Deus fala. E eu gostaria então de abordar 2 aspectos desta eloquência de Deus à luz do Salmo 19. Em primeiro lugar, a eloquência que emana da revelação natural, versos 1 a 6. Confiram comigo. Os céus declaram a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E esta palavra proclamar, esse verbo proclamar, significa prorromper de uma fonte, de uma cascata que desabotou em catadupas, jorrando águas abundantes da glória de Deus sobre nós. Já dizia o pensador e filósofo alemão Immanuel Kant: há 2 coisas que me encantam: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. A pergunta é: como é que é esta revelação natural de Deus? Eu gostaria de, à luz do texto, considerar com você. Primeiro, esta é uma revelação clara. Veja o versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus e fundamentam os seus olhos. Na obra que Ele criou, os mundos estelares, bilhões e bilhões de galáxias, de estrelas. Quando nós reduzimos a grandeza insondável deste universo ao nosso planeta, tão pequeno, tão minúsculo, tão diminuto, em comparação à vastidão do universo, ficamos encantados com o fulgor do sol,
com o romantismo da lua, com a beleza do entardecer, com os campos marchetados de flores, com as aves que gorjeiam, com os peixes que percorrem a senda dos mares, com os animais que pululam nos campos. Para todo lado que você olha e vê, aí está as digitais, ou aí estão as digitais do Criador. Segundo lugar, esta é uma revelação constante. Confira comigo o verso 2: um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O discurso de Deus não é monótono, sua linguagem é rica, é variada, é abundante, de tal maneira que não há um dia igual ao outro, não há um entardecer igual ao outro, não há um romper da alva igual ao outro. Cada gota de orvalho é diferente uma da outra. Deus fala e fala com beleza variada e constante. É assim a revelação natural de Deus. Terceiro, é uma revelação sem linguagem. Confira o verso 3 comigo. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Notem isso, que a revelação natural de Deus, a eloquência de Deus na natureza, não é dirigida aos seus ouvidos, é dirigida aos seus olhos. Porque antes de Deus ser redentor, Ele é criador. Antes de Deus ser ouvido, Ele pode ser visto. Quarto lugar, é uma revelação universal. Veja o verso 4, por gentileza. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Em outras palavras, meus irmãos, não há nenhum ser humano nesse planeta que esteja fora do alcance dessa voz. O homem das grandes metrópoles, das selvas de pedra, aos homens que estão embrenhados nas matas mais remotas, ou nos montes mais alcantilados, ou nos desertos mais longínquos, todos estão debaixo desta voz eloquente de Deus. Mas em quinto lugar, esta é uma revelação majestosa. Veja comigo os versos 5 e 6. O noivo, o sol, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O salmista Davi olha para o sol como um noivo garboso, regiamente vestido, e ele fala da sua caminhada bonita, pomposa, viva, eloquente, começando do nascer ao ocaso, e ele vai percorrendo, e ele vai mostrando o seu brilho, ele vai mostrando a sua luz, ele vai mostrando a sua beleza, ele vai mostrando o seu calor, e em cada fase e detalhe disso você vê a mão do Criador. Quem de nós, irmãos, quem de nós já não ficou encantado numa região remota, lá do campo, numa noite estrelada, e você olhou para cima, extasiado? Quem de nós já não cuidadosamente fotografou o entardecer, encantado com a beleza das nuvens que dançam ao sabor do vento, formando as paisagens mais lindas? Quem de nós na praia não viu as ondas se quebrarem e beijarem as brancas areias da praia, como que num abraço fraterno do mar à terra? Quem de nós não se encantou com este quadro? Quem de nós não ficou absolutamente embevecido diante do gorjeio do passaredo, do sorriso de uma criança, de um campo engrinaldado de flores? Tudo isso mostra para nós a eloquência do nosso Deus, sua voz ouvida, brotando da criação. Mas notem comigo que Davi agora faz uma transição na sua
análise. E ele agora vai mostrar-nos a eloquência que emana da revelação escrita, a partir do verso 7 ao verso 14. Davi tira os olhos do céu e coloca os olhos na Bíblia. Davi tira os olhos da revelação natural e coloca a sua atenção na revelação especial. Davi agora não trata tanto da existência e a majestade de Deus, mas ele foca na graça de Deus. Ele deixa por um momento o poder majestoso de Deus da criação para retratar o amor de Deus nas Escrituras. Ele mostra agora a transição do sábio e poderoso Deus para o gracioso e misericordioso Deus. E na revelação especial, eu destaco 4 verdades aqui. Primeiro, as excelências da palavra de Deus. Segundo, os efeitos da palavra de Deus. Terceiro, o valor da palavra de Deus. Quarto, o poder da palavra de Deus. Vamos ver esses 4 pontos. Em primeiro lugar, as excelências da palavra de Deus, versos 7 a 9. E a primeira coisa que você pode notar comigo, no verso 7, é que a palavra de Deus é perfeita. E o que significa isso? Significa que na palavra de Deus não tem erro, não tem equívoco, não tem engano. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é suficiente. Não se pode acrescentar nada na palavra de Deus, não se pode tirar nada da palavra de Deus. A palavra de Deus está completa e ela tem uma capa ulterior. Já dizia John Wesley, a palavra de Deus foi escrita ou por homens bons e anjos bons, ou foi escrita por homens maus e demônios, ou demônios, ou então ela foi escrita por Deus. É claro que a palavra de Deus não poderia ter sido escrita brotando esse conteúdo de homens bons e anjos bons, porque ao longo da Escritura está escrito: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eles não poderiam mentir, e se mentissem não seriam homens bons. É claro que homens maus e demônios não poderiam escrever a Bíblia, porque ela condena tudo aquilo que é mau. Resta-nos uma única opção: a Bíblia foi revelada por Deus, foi inspirada por Deus. Deus é o autor absoluto das Escrituras. Segundo, irmãos, notem comigo o verso 7, a palavra de Deus é fiel, testemunho do Senhor é fiel. O que diz? O que significa isso? Significa que o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala, Deus cumpre. Deus não faz promessas vazias. Ele não é homem para mentir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Deus vela pela sua palavra em cumpri-la. Ela é a verdade completa, ela é a verdade absoluta, cabal e libertadora. Terceiro lugar, a palavra de Deus é justa. Olha o verso 8: os preceitos do Senhor são retos, são justos. E aqui eu quero que você preste bem atenção nesse ponto. A palavra de Deus é justa, primeiro, quando trata da majestade de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus. Mas também a palavra de Deus é justa quando ela fala que o homem é pó, que o homem é pecador, que o homem não pode salvar a si mesmo. A palavra de Deus é justa quando narra a vida dos santos de Deus, sem omitir seus fracassos. Ela é justa. Mas ainda em quarto lugar, confira comigo o verso 9, a palavra de Deus, o temor do Senhor é límpido, isso significa que a palavra de Deus é pura,
não tem mancha, não tem mácula, não tem coisa escondida debaixo do tapete, não tem qualquer coisa que possa comprometer a sua integridade e a sua pureza, porque o seu autor é santo, o seu conteúdo é santo, mas ela santifica e purifica aqueles que a estudam e que nela meditam. Mas ainda, irmãos, finalmente, notem comigo no verso 9, a palavra de Deus é eterna, porque o 9 diz, versículo 9 diz, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Eu acho isso magnífico. Eu não sei se vocês percebem, mas de vez em quando surgem alguns aventureiros, pensadores, filósofos, cientistas, e dizem assim: hoje descobrimos algo que vai botar uma pá de cal na Bíblia Sagrada. Agora descobrimos um fato que vai desacreditar esse livro. Há um barulho, a imprensa faz um estardalhaço. Daqui a pouquinho, esse personagem, suas ideias, suas teorias caem por terra, caem no esquecimento, se cobrem de pó. E a palavra de Deus, sobranceira, vitoriosa, permanece, triunfando sobre todas as fogueiras da intolerância, triunfando sobre todas as críticas dos céticos, triunfando sobre todas as perseguições dos arrogantes, com as suas teorias, com a sua empáfia. E a palavra de Deus permanece impávida, vitoriosa, sobranceira, infalível, inerrante, eterna. Quando o nosso irmão John Huss queimava na fogueira, 100 anos antes do brado da reforma, ele disse: o fogo não destrói a verdade, os mártires morrem, a palavra de Deus continua viva. Bendito seja Deus. Ela é indestrutível, ela é eterna, ela é invencível. Mas vejam comigo agora o segundo ponto que eu gostaria que vocês observassem. São os efeitos da palavra de Deus. E o primeiro efeito que o texto nos diz, está no verso 7. Veja aí, por favor. A lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Restaura a alma. Ô, irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui. Tem tantas religiões no mundo, tem tantas escolas de pensamento no mundo, tem tantas escolas psicológicas no mundo, tem muitos dogmas religiosos no mundo. Nada disso pode restaurar a alma. Não pode. Religião não pode restaurar a alma. A psicologia humana não pode restaurar a alma. A filosofia humana não pode restaurar a alma. Os rituais religiosos não podem restaurar a alma. Mas quando você mergulha nesta palavra, na medida em que você examina essa palavra, na medida em que você lê essa palavra, na medida em que você come essa palavra, na medida em que você experimenta o poder dessa palavra, ela vai quebrando as algemas, ela vai consertando e restaurando o seu mundo interior, ela vai renovando a sua vida, ela vai restaurando a alma. Ela restaura a alma, queridos irmãos. Louvado seja Deus por isso. E eu quero aqui fazer um desafio. Nós estamos no começo de 2018 e eu queria fazer uma pergunta só diagnóstica agora. Não se constrangem em se manifestar na minha pergunta. Quantos irmãos aqui já tiveram o privilégio e a bênção de ler, pelo menos ler, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pelo menos uma vez? Quem já fez isso? Ok, obrigado. Sem qualquer constrangimento. Quem ainda não teve a oportunidade ou o privilégio e a bênção de ler toda a Bíblia pelo menos uma vez? Levanta a mão. Algumas poucas pessoas. Eu quero encorajar você
a fazer um plano em 2018 de ler a Bíblia. Mas a Bíblia toda. Não espere ter vida com Deus robusta se você não lê Bíblia. Eu não estou falando de você comprar Bíblia, porque nós vivemos uma geração assim privilegiadíssima. Nós temos mais de 20 tipos de Bíblia de estudo na língua portuguesa. E eu conheço irmãos que fazem o cuidado e têm o cuidado de comprar todas elas. Mas se perguntar, estuda? Não. Eu conheço irmãos e até crentes maduros, de tempo de igreja, que acham que a Bíblia é aberta, sobretudo no Salmo 91, para espantar demônio, tem alguma ajuda. Eu conheço irmão que ainda usa o método de abrir a Bíblia a esmo e botar o dedão e diz, vamos ver o que Deus tem para nós hoje. A Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia é um livro para você estudar, ler, meditar. Mas cuidado para você não só pegar sua Bíblia no domingo, porque às vezes nem no domingo se pega, nem para a igreja se traz. Deixa eu contar uma historinha para os irmãos, para ilustrar isso. Certa feita um pastor foi fazer uma visita, e a irmã que recebeu o pastor resolveu botar à mesa, como foi dito aqui hoje de manhã, suas melhores louças, inclusive uma colherzinha de mexer o café na xícara, que era uma espécie de peça de estimação. Não sei por que cargas d'água, depois da visita pastoral, a xícara sumiu. A xícara não, a colher que mexe o café sumiu. E a mulher pensou, só pode ser o pastor que levou, porque ninguém mais esteve aqui em casa. Sumiu no dia que ele foi embora. E a mulher amargamente começa a acusar o pastor. 6 meses depois, o pastor, sem saber da história, volta àquela casa, e a mulher não aguentou. Diz, pastor, o senhor roubou minha mulher, não é possível. Sumiu, no dia que o senhor esteve aqui em casa. Ô, minha irmã, não fui eu que peguei. Mas a senhora abriu o coração, quem sabe um dia apareça. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura bíblica e vamos orar. A senhora pode me emprestar a sua Bíblia? Ah, pois não, pastor. Quando pegou a Bíblia e abriu, a colherzinha estava dentro da Bíblia. 6 meses. Tem crente que usa a Bíblia na prateleira. Eu quero encorajar você hoje, irmão, em nome de Jesus, a assumir um compromisso de estudar a Bíblia. Nós estamos começando um programa de escola bíblica dominical. Eu quero encorajar você, meu irmão, em nome de Jesus. Você é membro da igreja? Você já é aluno da escola bíblica dominical? Não é possível que, se você é um membro da igreja, você faça qualquer outra coisa no domingo de manhã que não vir para a igreja. A não ser que você esteja doente, a não ser que você esteja viajando, a não ser que você esteja num trabalho de plantão. É o seu lugar, estudando a palavra de Deus. Não dá para você ter uma riqueza dessa e não valorizar. A palavra de Deus, amado, restaura a alma. Às vezes você está em casa machucado, ferido, deprimido, aflito, ansioso, com tanta pressão da vida, com tanta carga sobre a sua cabeça, e você fica em casa. Quando se você, ao vir à casa de Deus, abrindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo instruído pela palavra de Deus, Deus tem restauração para a sua alma. Segundo lugar, a palavra traz sabedoria aos simples. Olha o verso 7 comigo. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu acho isso maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Quando você vai para o positivismo de Augusto Conte disse que o problema do ser humano é a ignorância.
dê instrução para o homem, resolve os seus problemas. É claro que nós valorizamos a educação, é claro que nós valorizamos o conhecimento, é claro que nós não aplaudimos a ignorância, é claro que nós entendemos que o conhecimento é libertador. Mas o problema do homem não é só conhecimento. Se fosse, Brasília seria um paraíso. Se fosse, o Congresso seria um modelo de honra. Se fosse, os doutores todos seriam exemplo de integridade. Não basta apenas conhecimento, é preciso sabedoria. E sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é ter a perspectiva de Deus, é dizer o seguinte: nessa circunstância o que Deus falaria, nessa circunstância o que Deus faria, nessa circunstância que decisão Deus tomaria, e eu então faço o mesmo. É a palavra de Deus que dá essa sabedoria. Terceiro, a palavra de Deus, olha comigo, versículo 8, ela alegra o coração. Tanta tristeza hoje, irmãos. Vocês já estão percebendo quanta gente triste? Quanta gente depressiva? Quanta gente mergulhada num caudal de dor, de gemidos, de lágrimas? Já perceberam que quanto mais a nossa geração tem, mais triste ela fica, mais vazia ela fica? Quanto mais bens de consumo, quanto mais conforto, quanto mais tecnologia, quanto mais privilégios, quanto mais dinheiro, quanto mais posição, quanto mais informação, quanto mais coisas, parece que a vida vai murchando. Por quê? Porque coisas não alegram o coração, viagens não alegram o coração, roupa de grife não alegra o coração, casa requintada não alegra o coração, carro de luxo não alegra o coração, conta bancária cheia de dinheiro não alegra o coração, títulos universitários e títulos das mais altas honras que você possa alcançar na vida não alegra o coração. Eu não estou dizendo que essas coisas sejam ruins, eu não estou dizendo que essas coisas não possam, não devam ser buscadas, eu estou dizendo para você que isso em si não traz alegria para o seu coração, mas a palavra de Deus traz. Ela alegra o coração. Quarto lugar, olha comigo, ela ilumina os olhos. Versículo 8. Irmãos amados, notem comigo que a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Gente tão culta, tão cega. Gente que mergulha nas profundezas da ciência, mas não enxerga um palmo além do nariz nas coisas espirituais. Por quê, irmãos? Porque se Deus não tirar a venda dos olhos, se Deus não tirar o tampão dos ouvidos, se Deus não tocar o coração, se Deus não fizer essa obra, você se torna cego para as coisas de Deus. E é na medida que você vai lendo a Bíblia vai lendo você. Na medida que você vai estudando a Bíblia, as vendas vão sendo tiradas, as camadas vão caindo por terra, e a palavra de Deus vai iluminando os seus olhos. Mas em terceiro lugar, irmãos, vamos ver o valor da palavra de Deus. Versículo 10, confira comigo. Ele trabalha duas coisas. Primeiro, ele diz que a palavra de Deus, ela é melhor do que dinheiro, do que riquezas. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Veja você que ouro é o metal mais nobre, mas não é ouro não, mas muito ouro, e não é só ouro e muito ouro não, é ouro depurado, é ouro puro, sem escória. Convenhamos, no que você e eu, às vezes, aplicamos o nosso melhor esforço, nosso maior tempo, as nossas maiores energias? Não é para ganhar dinheiro? Não estou dizendo que seja pecado,
que você empregue sua inteligência, seu esforço, sua energia para você ter prosperidade financeira. O que eu estou dizendo para você é que conhecer a Bíblia é melhor que ser rico. Mas isso parece um discurso tão longe da realidade, não? E eu pergunto, como é que eu posso crer no que está escrito aqui e dizer, não, eu não vou estudar a Bíblia? Como é que você pode dizer, não, isso aqui é palavra de Deus, e dizer, não, eu leio a Bíblia de vez em quando? Ou a minha igreja tem culto, eu não vou lá? Ou a minha igreja tem uma escola que estuda a Bíblia, eu não compareço lá? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. A riqueza é boa, ela não é pecado. Pecado é você ser dominado pela riqueza. Não é ter dinheiro, é ser possuído por ele. Mas há muitas pessoas ricas infelizes. Há muitas pessoas ricas mergulhadas num desespero existencial. Há muitas pessoas ricas dando um tiro na cabeça. Mas quando você descobre o tesouro que é a Bíblia, se deleita nela, isso é melhor do que muito ouro depurado. E agora ele termina essa questão do valor, mostrando na parte B do verso 10 seguinte, elas são mais doces do que o mel e o destilar do favos, e ele começa a pensar num alimento, e ele entende que o mel é a síntese do alimento vegetal e animal, ele coloca o mel como a síntese do melhor alimento da época, o mais saboroso, o mais efetivo para a saúde, e ele diz, pois bem, a palavra de Deus não é melhor apenas do que dinheiro, ela é mais saborosa do que mel. Coma a palavra, medita na palavra, se deleite na palavra. Eu estava dizendo ontem para os meus colegas pastores no presbitério, tem hora que me dá uma angústia no coração de pensar uma coisa. Esse ano eu faço 60 anos, meus cabelos estão brancos, eu sei que eu tenho pouco tempo. Sabe qual é a minha angústia? Eu só estou arranhando a superfície. Só arranhando a superfície. Se Deus me desse mais 50 anos, eu queria mergulhar nesse livro. Eu ainda acho que eu estaria só arranhando a superfície. Mas em nome de Jesus, não deixe a sua vida passar sem valorizar esse livro. Em nome de Jesus. Eu quero terminar mostrando o poder da palavra de Deus. Quarto ponto, versos 11 a 13. A primeira coisa que este livro nos mostra é que a Bíblia desvenda os pecados ocultos. Olha comigo os versos 11 e 12. Além disso, por ele se admoesta o teu servo e nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Sabe o que é que acontece quando você lê a Bíblia? Quando você lê a Bíblia lê você. Quando você examina a Bíblia examina você. Quando você mergulha na Bíblia, ela vai entrando para dentro de você, e vai olhando para dentro de você, e vai levantando áreas da sua vida que estão lá, quem sabe debaixo do tapete, que estão lá escondidas em gavetas secretas, e a Bíblia vai fazendo uma faxina, fazendo uma limpeza lá dentro de você. A Bíblia confronta a gente, como pá, ela vai jogando para fora a podridão, como bisturi, ela vai tirando os tumores infectos, como luz, ela vai iluminando os corredores escuros, como martelo, ela vai quebrando as durezas do nosso coração. Dwight Lyman Moody trazia na sua Bíblia, aqui na primeira capa, uma frase, e a frase era essa: esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Segundo lugar, irmãos,
A palavra de Deus revela o nosso orgulho, olha o versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Oh, irmãos amados, você e eu lidamos com isso. Vou te dizer uma frase muito forte aqui para você. Todos nós, sem exceção, estamos aqui hoje, usamos máscaras. Todos nós. Às vezes as pessoas se encantam não com quem nós somos, mas com quem nós parecemos ser. Todos nós aqui lidamos com a máscara da mentira. E sabe o que é mentira? Eu passar para o outro uma imagem de quem eu sou, quando na verdade eu não sou tudo aquilo que as pessoas pensam que eu sou. E se você me falar, não, eu não uso essa máscara, você acabou de afivelar uma no seu rosto. Nós temos um coração orgulhoso. Muitas vezes nós achamos que somos melhores do que outros. E não há maneira de você se considerar melhor do que o outro quando você critica o outro, porque quando você critica o outro, automaticamente você já se colocou acima do outro e se sente melhor do que o outro. Quando você examina esse livro, você se torna um especialista, não para julgar o outro, mas para examinar o seu próprio coração, porque quando eu olho para esse livro, eu sou convencido do meu pecado, e eu fico tão ocupado em cuidar e ter misericórdia de mim, Senhor, do meu pecado, que eu não fico gastando tempo em olhar e condenar o pecado do outro, mas examinar a mim mesmo, para que Deus me guarde da soberba. Mas finalmente, essa palavra produz em nós desejos mais elevados. Olha o verso 14 comigo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sentimentos e palavras precisam caminhar juntas. Quando sentimento e palavra não caminham juntas, isso se chama de hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? Eu falo uma coisa, sentir outra. Eu publicamente elogio uma pessoa e lá dentro, se você não é nada disso, só estou falando para te agradar. Isso é hipocrisia. Mas agora este homem está entendendo que a palavra de Deus o examinou. E diz, meu Deus, não dá para esconder. Então que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Eu quero que o meu mundo interior e que o meu mundo exterior sejam compatíveis. E ele termina dizendo que essa palavra o leva a conhecer Deus como Senhor da sua vida, como rocha e como Redentor. Deus é eloquente e Ele fala. Quem vai ouvir sua voz? Curva sua fronte, por favor. Reflita sobre o seu coração. Você tem visto Deus? Se alegrado em Deus? Reconhecido Deus? Todo dia que você acorda, tem ar nos seus pulmões, tem luz nos seus olhos, tem som nos seus ouvidos, tem movimento nos seus braços, nas suas pernas. Você tem glorificado a Deus, porque Deus pode ser visto no cuidado dEle, no pão sobre a sua mesa, na sua família. Você tem se deleitado em Deus,
estudado sua palavra, comido sua palavra, bebido sua palavra, tendo prazer na sua palavra, se deleitando nela. No que você está gastando o seu tempo, que você poderia estar focado na palavra? Quantos irmãos nossos ainda desperdiçam o seu tempo com as desastradas e desastrosas novelas, quando poderiam estar com a palavra de Deus? Quantas pessoas ainda navegam pelas águas turvas da internet, poluindo a mente, escravizando o coração, trazendo os porões mais sujos da iniquidade para dentro da alma, quando poderiam estar bebendo desta fonte limpa que é a palavra? Quantos aqui que ainda não encontraram deleite, prazer, e que poderiam, quem sabe hoje, dizer: Senhor, me dê prazer, me ajude a ter prazer no estudo da tua palavra. Mas você não vai ter prazer a não ser que você comece metodicamente um período do seu dia de 24 horas. Deus, eu quero tirar esse tempo para estar a sós contigo, para dobrar meus joelhos, para me curvar na tua presença, para ler a tua palavra, para buscar a tua face. E eu não tenho dúvidas de que sua vida vai experimentar uma transformação gloriosa. As algemas vão ser quebradas, as correntes vão ser partidas, as amarras vão ser desatadas, e você vai ficar livre. Seus olhos vão ser iluminados. Vou pedir ao presbítero Ulisses que ore a Deus por nós, pedindo que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Senhor Deus, a tua palavra foi exposta nesse instante. Sabemos que tudo isso é ato de misericórdia da tua parte. Tu és o Deus soberano, Criador de todas as coisas, e tu és o Deus que se revela num ato de amor e de misericórdia aos homens que um dia abandonaram-te e rebelaram contra ti. Sabemos, ó Deus, que não podemos viver sem ti, e precisamos desesperadamente que a tua palavra fale conosco, nos influencie, e que o nosso modo, que o nosso cristianismo possa ser mais sério, mais profundo, que os nossos pensamentos sejam os teus pensamentos, que o nosso falar seja o teu falar, e que a nossa vida, Senhor, glorifique o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o Verbo que se encarnou, é que oramos. Amém.